Olá a todos, todas, todes. Espero que estejam bem. Meu nome é Marcos Antônio Bessa Oliveira. Eu sou professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, nos cursos de graduação em artes cênicas, dança e teatro, e professor do mestrado e do doutorado em educação, também na universidade. Eu sou um homem preto, de cabelo e barba grisalhos, uso óculos com armação preta, estou usando uma camiseta branca e estou apresentando esta comunicação para vocês, tendo como fundo duas telas minhas, com cores vermelhos e amarelo, azul, branco e vermelho. Eu vou apresentar para vocês o recorte de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há algum tempo, intitulado Qual será o passado da arte contemporânea daqui 50 ou 100 anos? Temporalidade na arte ocidental. Este trabalho, de certa forma, está vinculado ao meu trabalho de pesquisa maior, ao meu projeto de pesquisa maior, Práticas Culturais Latino-Fronteiriças, Artes de Paisagem, Silêncios e Apagamentos em Cena na Cultura Sul-Mato-Grossense, que é cadastrado na PROPI, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Inovação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e está vinculado ao meu grupo de pesquisa, NAVE, Núcleo de Artes Visuais em Reverificações Epistemológicas. Eu não posso deixar de agradecer e dedicar este trabalho aos alunos, alunas e alunos das turmas de dança e teatro, especialmente a turma de 2022, na qual me fez aí emergenciar uma interrogação muito grande acerca da temporalidade na arte contemporânea, em que uma das acadêmicas, Natália Navarro, fez uma afirmativa após a minha pergunta de que todo presente depende do passado para se fazer no futuro. E a partir disso eu venho discutindo essa questão na arte contemporânea. E nesses últimos tempos a questão veio muito à tona exatamente porque a arte contemporânea, na prática artística, de certa forma, é para mim e para todos os do sistema da arte a personificação dos tempos, memórias e histórias e igualmente das identidades culturais atuais. Quer dizer, literalmente, na prática, a arte contemporânea, a arte do nosso tempo. Né? E isso é, de certa forma, complexo, mas também extremamente importante, porque parece-me que a gente diz que a arte contemporânea é uma coisa e efetiva outra. Mas vamos lá. Eu gostaria antes de advertir, né, porque nessa insistência lógica de falar de tempo na arte, porque isso já foi um preceito de discussão, especialmente no final do século XX, e de algum modo vem sendo discutido desde sempre, mas em relação à arte contemporânea, isso para mim parece extremamente importante. Mas, para não ser mal interpretado, eu quero advertir que as minhas premissas tem primeiro aí o pensamento descolonizado como lugar de pensar, né? Arte, história, cultura e produção de conhecimento, e isso me faz, de algum modo, me interrogar e interrogar os outros que estão aí em meu entorno a respeito de coisas como esta, o tempo da nossa arte. E vocês vão compreender, de certa forma, por quê. Porque se a gente não faz esse tipo de advertência ou aviso, fica parecendo que eu penso da mesma forma, tempo, memória, história, narrativas, corpos e identidades e alteridades, por exemplo, por meio dos conceitos de experiência e de história como acúmulos. Não, eu vou falar de esperivivências, exatamente porque, para mim, todos esses pré-requisitos para se pensar a humanidade precisam estar atrelados à experiência e à vivência em si. E, por conseguinte, arte, cultura e produção de conhecimentos, modernidade, pós-modernidade e muitas outras coisas, por mim, são pensados aí a partir do pensamento descolonial como condição e situações impostas a nós
sujeitos ex-colonizados, pelos processos de colonização e de colonialidades. Colonização do século XVI, obviamente europeu, e das colonialidades que evidenciam-se a partir do século XIX e vão efetivar aí concretamente no século XX estadunidense. Eu entendo isso como uma premissa para a arte contemporânea, exatamente por ela contemplar aí as multiplicidades de corpos, de sujeitos, de lugares, de geografias e até de linguagens narrativas, né? A gente fala muito, a arte contemporânea permite tudo, existe até o jargão tudo é arte, nada é arte quando se fala em arte contemporânea, mas eu estou entendendo num bom sentido essas discussões, porque para mim a arte ela tem como preceito as biogeografias, né? Os corpos, os lugares e as narrativas emergentes aí de diferentes diversalidades. E este trabalho pretende discutir, então, esse tempo da arte contemporânea, mas para o futuro. Então, é um pouco contraditório pensar a arte contemporânea no futuro, daqui 50, 100 ou mais anos, né? Não é uma discussão sobre arte contemporânea no sentido de praguejá-la ou reforçá-la hoje. E três perguntas vão situar meu trabalho. Qual é o futuro da arte contemporânea? É a número um. A número dois, qual é o tempo que ficará descrito pela arte da nossa contemporaneidade em um futuro daqui 50, 100 ou mais anos? E qual é o lugar da nossa arte da contemporaneidade? Né? Aí, obviamente, vem à tona algumas questões que situam aí arte contemporânea e arte da contemporaneidade. Mas a discussão do trabalho em si é o nosso futuro artístico. Qual é o nosso futuro artístico? Qual vai ser o nosso futuro artístico, né? E do princípio de porque de um princípio de um pensamento descolonizado, sujeitos, geografias, narrativas, ou seja, as biogeografias, mas também a temporalidade lineares, não contemplam mais a narrativa de arte contemporânea representar no século XXI, né, o que ela é hoje, arte contemporânea, mas para e no futuro daqui do século XXII, por exemplo. Ou seja, como nós nominaríamos lá no século XXII o que nós produzimos hoje, né? E isso vai ser, de certa forma, importante, porque toda uma produção de arte, para mim, parece que vai ficar sem passado, sem história. Né? A gente não vai ter nenhum preceito para dizer o que foi a nossa arte. E eu não estou discutindo se melhor ou se pior, né? Em relação a uma arte, porque para mim toda a arte é contemporânea ao seu tempo, né? Mas eu quero discutir nosso passado artístico histórico para o futuro da história da arte. Porque, para mim, é evidente que toda arte tem nome na história, né? E nome e tempo, obviamente. E aí é muito importante trazer algumas prerrogativas que vão ancorar a respeito das discussões de arte contemporânea na perspectiva filosófica, por exemplo, que vai confirmar as minhas afirmativas de que alguns critérios, distinções, elas isolam um conjunto de obras contemporâneas, né, a partir de algumas prerrogativas que não estão mais atreladas a tempo, à história, à materialidade, a suportes, a técnicas, né, e mais na contemporaneidade baseiam-se em registros literários e filosóficos para suscitar desconstrução, simulação, tempos, rupturas em outras prerrogativas e mais ainda nas nomenclaturas de sufixos neo, pré, pós, trans, lógicas que evidentemente não se ancoram mais. E aí, a partir das minhas aulas na graduação, nesses cursos, porque eu trabalho a partir da cadeira de artes visuais, eu estabeleci essa nossa linha do tempo da arte com uma interrogação entre parênteses, a fim de suscitar que nós não temos um lugar, ou teremos um lugar na história da arte nominada universal, se continuarmos entendendo a nossa arte apenas como contemporânea, né? Então, entender a arte como arte da contemporaneidade em todos os sentidos é, de alguma forma, a ideia que eu discuto na versão mais ampla desse trabalho,
que foi submetido aí para publicação numa revista e não tive ainda o parecer, mas espero tê-lo para que ele venha à tona de forma mais complexa. Essa imagem da tabela não está, inclusive, nesse trabalho da ANPAP, mas ele vai contemplar aí o trabalho maior. E de certa forma, a Coquelin, que é essa filosofia, a partir dela, Danton, Benjamin e outros tantos me ancoram para entender que o público é jogado para lá e para cá e fica desnorteado sem entender a arte contemporânea, porque busca exatamente esses preceitos filosóficos e literários para se ancorar. E aí meu trabalho vai discutir por uma ótica da experivivência que todo corpo é produtor de arte, cultura e conhecimento, né? E que nós estamos aí aflitos por um arquivo de memória, de história, de experivivências e tempos e lugares que não vem à tona nessas histórias hegemônicas. Aqui algumas referências que ancoram o meu trabalho já em trabalhos inclusive publicados na ANPAP, que traz essa discussão, outros autores da filosofia moderna, pós-moderna, né, e autores contemporâneos. Eu deixo meu muito obrigado a todos, todas, todos, e deixo aqui meu e-mail pessoal, marcosbessa2001@gmail.com, e meu institucional, marcosbessa@uems.br, com um grande abraço para todos, todas, todes.